Boa noite, graça e paz. Que bom que estamos juntos novamente. Quero dizer que é sempre um privilégio estar falando a palavra de Deus e podendo estar deixando sempre aqui uma mensagem, uma reflexão acerca da palavra de Deus. E eu vou direto ao ponto. Hoje eu quero falar sobre a inconstância, algo que nos atinge tanto, algo que afeta a todos nós. Isso ninguém está livre, a inconstância ninguém está livre. Podemos ser inconstantes na fé, inconstantes nos nossos projetos, inconstantes na família, inconstantes nos estudos, inconstantes na saúde, com o cuidado da nossa saúde, enfim, de diversas formas nós nos tornamos inconstantes de não cuidarmos, de não analisarmos de forma prudente como nós estamos levando, como estamos conduzindo a nossa vida, as tarefas, as obrigações, as coisas que precisamos fazer e muitas vezes procrastinamos. Deixamos para depois ou simplesmente até fazemos, mas não fazemos com vontade, não fazemos com afinco, né, como prioridade. Então, nós precisamos olhar para esse ponto, essa palavra tão pequena, né? Tem um significante, mas que faz um estrago tremendo em nossas vidas. Todos nós acabamos sendo prejudicados, não só nós, como aqueles que estão à nossa volta. Porque no momento que eu me torno inconstante, eu posso prejudicar, eu posso estar atrapalhando também algo que está acontecendo, algo que poderia acontecer ou poderia acontecer melhor se eu não fosse inconstante. Então, projetos, como dentro da igreja, por exemplo, ministérios. Por exemplo, se eu sou uma pessoa inconstante no meu ministério, o que acontece? Por exemplo, eu poderia dizer assim, esse domingo eu não estou a fim de pregar, vou mandar um vídeo lá para a igreja, eles colocam o vídeo de uma mensagem minha e pronto, hoje eu não acordei com o pé esquerdo, aí não estou a fim de pregar, não estou a fim de falar com ninguém, eu não estou a fim de aconselhar ninguém. É óbvio que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, por dias difíceis, por situações que podem nos fazer pensar em desistir. Mas eu quero te dizer que nada disso pode abalar nossa fé, nada disso pode nos impedir de cumprir as nossas obrigações. Precisamos ter sabedoria e a Bíblia fala muito sobre essa necessidade de nós amadurecermos a nossa fé, de nós amadurecermos o nosso relacionamento com Deus, a ponto de nós conseguirmos mortificar a nossa carne, e mortificando a nossa carne, as coisas deste mundo não vão nos ferir mais. Os compromissos deste mundo não vão atrapalhar o meu compromisso com a igreja, com o reino de Deus. Ou seja, questões que são prioritárias, questões que são espirituais, questões que são familiares. Se você acumular tudo isso, misturar tudo isso, de fato você vai se sentir sobrecarregado e não vai conseguir fazer nada com excelência. Você vai fazendo conforme dá, empurrando com a barriga, né? Que o velho ditado vai empurrando com a barriga e nada do que você faz tem constância. E aí esse é um grande problema, porque você pode a qualquer momento entrar em depressão, você pode se frustrar e é aí onde muitas pessoas desistem de tudo, pessoas até desistem de suas próprias vidas, chegando então até tirar as suas próprias vidas por achar que não tem condições, não tem jeito, suas vidas não são suficientes para agradar as pessoas, enfim. Você não é suficiente para fazer as tarefas, você não é capaz de fazer as tarefas. Enfim, o inimigo ele começa a colocar essa batalha na sua mente, onde você pensa que não é capaz de fazer algo, que você não é suficiente para fazer aquilo que você sabe não é suficiente para fazer de forma a cumprir com as suas tarefas. Então, como que a gente pode pensar tudo isso? Como que a gente pode analisar tudo isso? Por que eu estou falando disso nessa noite? É justamente pelo fato de muitas vezes eu precisar lutar contra esse mau hábito, né? De ser inconstante ou de me permitir muitas vezes ser inconstante.
Eu posso parecer para os outros uma pessoa constante, uma pessoa que está sempre ali à frente, sempre trabalhando, sempre ágil, sempre procurando fazer as coisas do jeito certo. Mas é uma luta. Cada dia é uma luta. No ensino médio, eu tinha muita dificuldade nos meus estudos. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha dificuldades porque eu era tremendamente tímido, eu era envergonhado, eu não conseguia apresentar os trabalhos. Eu até fazia os trabalhos, eu dava para alguém apresentar o trabalho. Então eu era aquele que fazia o trabalho e ficava atrás do cartaz, né, segurando o cartaz ali para que eu não precisasse falar. Eu fazia, eu redigia, né, escrevia lá tudo que eles tinham que falar, mas eu não conseguia falar. Chegou alguns momentos onde a professora exigia que todos participassem, que todos falassem pelo menos algo, né, do trabalho na apresentação. Então aquele dia era o dia que as minhas pernas tremiam, feito vara verde, eu perdia realmente o desejo de estar ali, eu queria sair correndo dali. Mas eu nunca desisti, óbvio, né? Eu ia lá para frente, eu apresentava o trabalho de forma tentar não mostrar, mas na hora de falar acabava gaguejando, errava na leitura, enfim, várias situações, vários momentos que na escola eu passei, assim, de realmente ter dificuldades, e eu fugia muito disso para não fazer. Então eu me tornava inconstante. Uma hora eu estava bem, em algumas disciplinas eu estava bem, outras não. Quando era apresentação eu não era tão bom, mas quando era só fazer um trabalho, entregar, então eu fazia tranquilo, não tinha problema algum. Na vida, na faculdade também, sempre tive lutas para passar nas cadeiras, dificuldades para realmente parar, estudar a faculdade. Quem faz faculdade, já fez, sabe que não dá para brincar, tem que estudar. Na minha primeira faculdade foi presencial, a segunda eu tive a oportunidade de aprender um método novo, né, EAD, mas foi muito bom, me exigiu até mais do que o presencial, porque eu precisava ler, exigiu do meu compromisso de estar ali abrindo o site, olhando, entrando na rede, pesquisando, fazendo as atividades diárias. Então tudo isso foi forçando, e esse hábito de fazer foi me tornando uma pessoa mais hábil, né? Então hoje eu consigo lutar de uma forma muito mais tranquila do que antes. Antes a luta era muito mais dura, era muito mais complicado vencer a minha inconstância, a procrastinação. E hoje eu consigo vencer porque eu criei o hábito de fazer isso. E ainda preciso mudar outras coisas, né? Eu não estou abrindo aqui o meu coração, dizendo minhas falhas, né? Por favor, não é essa a intenção. Eu quero te dizer e quero te encorajar a pensar que ninguém é perfeito. Aqui atrás da câmera eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, não existe pessoas perfeitas. O único que é perfeito é Jesus Cristo. É isso que eu quero que você fique tranquilo, tá bom? Então, não fique se cobrando, não fique pensando, poxa, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser completo, eu tenho que saber de todas as coisas, eu preciso decorar todas as coisas, eu preciso dominar tal e tal coisa. Não, basta que você aprenda algo e faça com excelência. Semana passada, no outro vídeo, eu falei sobre um novo hobby que eu estou aprendendo, trabalhar com madeira, e corda daqui, corda dali. Eu estou usando uma máquina nova, estou aprendendo a usar ela, já cortei madeira torta. Eu consegui fazer no segundo dia uma proeza de pegar, na hora de estar serrando e largar a máquina, o fio puxou, cortou quase eu torei o fio fora, pelo menos foi o fio, não foi meu braço, nem minha mão. Mas enfim, ninguém é perfeito, não existe pessoas perfeitas, nós estamos num processo de aprender as coisas. Então há uma grande diferença entre você se dispor a aprender e errar. E há uma questão de você não fazer com medo de errar. Então, há aí uma lacuna muito grande. E essa lacuna faz com que muitas vezes as pessoas desistam ou então nem tentem fazer algo ou aprender algo novo. Então a inconstância nos pensamentos fazem muitas vezes
com que os projetos que nós podemos estar desenvolvendo, ministérios que talvez você poderia estar desenvolvendo, dons, talentos que Deus te deu, que você poderia estar usando para a edificação do reino de Deus, não estão sendo usados porque talvez você esteja com medo de dar o passo à frente, de dar um passo adiante e tomar a coragem, a iniciativa de fazer essa diferença. Então eu quero te encorajar, dizer, olha, você não precisa ser perfeito para servir ao Senhor, porque o Senhor ele nos chama assim como nós estamos. O Senhor ele nos convida a andar com Ele do jeito que nós somos. Para quê? Para que nós sejamos transformados segundo a sua vontade. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir na autoescola, eu, por exemplo, eu tive o privilégio de conseguir, o meu pai tinha carro e tal, eu podia de alguma forma aprender com ele. Tentei, ele tentou me ensinar, só que não deu certo. Eu apagava o carro, não conseguia dar a volta, enfim. Fui para a autoescola e quando a professora Goretti ela perguntou, olha, você pode me responder uma pergunta? Eu disse, posso. Tu já dirigiu, sabe dirigir? Alguma vez tu já dirigiu? Eu disse, olha, eu tentei e não consegui, então eu não sei dirigir. Aí ela disse, coisa boa, que bom, eu prefiro pegar aluno assim, que não sabe, para que eu ensine do jeito certo. Então, porque ela disse assim, porque eu perguntei, por quê? Não, é porque muitas vezes chegam alunos que já sabem dirigir, ou dizem que sabem dirigir, só que chegam cheios de manias, cheios de coisas que estão erradas e eu preciso corrigir. Então assim, eu já te ensino do jeito certo, tu vai fazer do jeito certo e tu vai te dar bem quando for fazer a prova. Certo? Aprendi, ela me ensinou tudo certinho, dirigi. Fui fazer a prova. Primeira vez, não consegui. Segunda vez, eu não consegui. Deu alguns problemas ali na hora da baliza. A outra foi na hora de andar. Na terceira tentativa, aí sim, champion, né? Consegui ganhar, consegui vencer o carro, né? Consegui vencer ali a etapa, concluir e estou hoje aí habilitado, né? Há tantos anos já dirigindo. Mas eu precisei passar por esse processo. Imagina então se eu desistisse, porque eu não consegui na primeira nem na segunda. Eu estaria hoje sem habilitação? Ou teria tentado anos depois? Não. Eu quero te dizer que ninguém nasce sabendo todas as coisas. A gente aprende a fazer as coisas. Eu quero te dizer que, de fato, as coisas que a gente vê prontas, as coisas que chegam até nós prontas, elas precisaram de um processo até chegar a gente. Produtos que a gente come, por exemplo, olha o mel. Eu gosto muito de mel. Nós aqui de vez em quando a gente pega o mel ali do pai da Brenda, a gente gosta muito do mel. E aí o que acontece? Esse mel, para ser fabricado, é necessário para as abelhas, né, produzir esse mel, elas precisam viajar milhares e milhares de vezes até a flor e da flor até o lugar onde elas vão fazer o mel. Então é um processo demorado que para nós ali, a gente abre o pote, pega uma colher e se delicia com aquela colher de mel. Mas até aquele mel ficar pronto, de qualidade, que a gente come em casa, é necessário um processo de entrega. As abelhas se entregam. Imagina se elas pensassem assim, hoje não vamos produzir, hoje nós vamos ficar aqui de boa, a rainha lá, a abelha rainha que vai, se ela quiser, ela que vai trabalhar. Imagina, não pode. Imagina se todo mundo resolver parar, ninguém mais fazer nada, ninguém mais produzir nada. Nós morremos de fome, nós vamos ter que se reinventar, vamos ter que plantar, né? Lá em casa a gente fez uma horta, mas não vingou ainda, deu um pé de couve, agora eu plantei salsinha, vamos ver se vai dar certo. Enfim, a gente precisa estar se reinventando. Mas imagina se para tudo ao mesmo tempo. Imagina se tudo muda à sua volta, como nós estamos vivendo um tempo de mudança agora, de tempo de inconstância. Se nós estamos vivendo um tempo de inconstância e nós somos inconstantes, o que esperar? Qual o resultado disso? De pânico, de desespero, de total descontrole. Então eu quero voltar tudo isso que eu falei para uma palavra que está lá no livro de Tiago. Eu quero ler para você o livro de Tiago, ele nos dá vários ensinamentos que são ministrações para o nosso coração, que nos fazem repensar como nós estamos vivendo a nossa vida.
O Senhor, Ele deseja, o desejo do Senhor é que a gente tenha maturidade, que a gente seja forjado, formado segundo o seu caráter. A culpa dos nossos vacilos, da nossa oscilação, não são de Deus e nem dos seus planos, mas simplesmente daqueles que estão ali fazendo. Nós. Só que a palavra de Deus diz que nós podemos pedir a Deus sabedoria, clamar a Ele e Ele nos dá sabedoria. Para quê? Para que a gente faça do jeito certo, para que a gente faça da maneira certa, para que não tenha que estar lá na frente corrigindo, ou então sofrendo os impactos, as consequências dessas escolhas, ou dessas más escolhas, né? Enfim, as escolhas feitas de forma errada, equivocada, sem pensar. Então eu quero te convidar a ler no livro de Tiago, capítulo 1, que vai estar realmente nos ensinando algo muito importante a partir do versículo 6, tá bom? Que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Tudo passa e passa depressa. Olha só, o Tiago diz assim, tudo passa e passa depressa. Ele vai falar de questões de sermos inconstantes. O que estava acontecendo aqui? Tiago está escrevendo essa carta para ajudar os crentes ali, das pessoas que receberam essa carta, as pessoas que estavam lendo essa carta, para que eles pudessem vencer as provações que eles estavam vivendo, as dificuldades que eles iam viver, assim como nós vivemos. Nós vivemos dificuldades, por isso muitas vezes nós temos dificuldade de realizar as nossas tarefas, porque temos nossas provações, nossas limitações. Só que nós precisamos aprender a lidar com essas provações, com essas limitações, para que a gente aprenda a superá-las, para que a gente aprenda a superar e vencer esses obstáculos. Não todos de uma vez, mas de forma gradual, de forma crescente, de forma a amadurecer. Para quê? Para que a gente não cometa novamente os mesmos erros, os mesmos equívocos, enganos, tropeços da vida. E também ele expõe essas palavras buscando ao mesmo tempo o alvo da maturidade desses cristãos aqui, assim como esse desejo do Senhor para nós também. E sejamos maduros. Ele destaca também aqueles que duvidam que são como ondas do mar. Olha só, um barco, quando você está à deriva, você não sabe para onde ele está, para onde ele vai, porque ele vai para onde o vento ou a maré o levar. Existe um ditado que diz que quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Só que para nós, irmãos, cristãos, aqueles que conhecem a palavra, eu creio que você que está vendo esse vídeo agora, participando desse momento comigo, você crê em Jesus Cristo. E se você ainda não crê em Jesus Cristo, é necessário que você creia em Jesus, confesse seus pecados, entregue a sua vida para Jesus, para que você possa entender, através da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, isso que está sendo dito aqui. Porque senão será só mais um vídeo na sua vida e não fará efeito nenhum, não terá impacto nenhum na sua vida. Mas você que é cristão, você que é crente em Deus, em Jesus Cristo, servo do Deus Altíssimo, tem ciência e sabedoria de Deus no seu coração. O Espírito de Deus habita em você. Você não pode ser como uma onda do mar. Você não pode ser levado pelos ventos, que você vai para um lado e para o outro. Não, você precisa ser constante, você precisa saber para onde você está indo, e nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo em direção ao céu, à eternidade, uma vida com Deus, uma vida de santidade. É renúncia, é entrega, é vida por completo, é vida do Senhor. Ou seja, as nossas vidas agora não são mais nossas, mas são do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então é necessário você realmente entender que essa inconstância na sua fé não é normal, não é natural, mas é de obra satânica. O inimigo, ele vem para matar, ele quer roubar, ele quer destruir tudo aquilo que nós estamos construindo como cristãos. Ele vai fazer com que você desista, ele vai fazer com que você não tenha insistência em fazer as coisas pelo Senhor. Você vai começar uma obra, você vai começar a servir o Senhor com alegria no Senhor, na igreja,
mas rapidamente, em pouco tempo, você está esmorecido porque você está tão sufocado com tantas outras coisas que você já perdeu o foco naquilo que te chamou pela primeira vez, como primeiro amor, para trabalhar, para servir ao Senhor, para edificar o reino do Senhor. Então é hora de despertar. Eu espero que você que esteja olhando esse vídeo nessa noite, ou quando você for estar assistindo esse vídeo, desperta, ó tu que dormes. Atenta-te para aquilo que está acontecendo à tua volta. Não é normal o que está acontecendo à tua volta. Não é normal a gente viver uma inconstância. Não é normal nós vivermos um tempo de pensar que tem refrigério. Não, porque nós estamos passando por lutas. Vai haver um tempo de refrigério. O tempo quando nós estaremos com o Senhor. Enquanto nós estamos nessa terra, enquanto estamos neste lugar, nessa cidade de San Antônio, ou em qualquer outro lugar do mundo, do planeta, nós estamos em guerra contra um inimigo. Ele é Satanás. Ele veio para destruir as obras que o Senhor está fazendo. E quais são as obras que o Senhor está fazendo? Resgatando a sua criação. Satanás não quer que nós sejamos salvos. Satanás quer realmente a perdição. Quer que o povo que Deus constituiu como seu povo seja dizimado, destruído junto com ele. Só que Jesus, ele pagou um alto preço para que isso não aconteça. Então eu e você não podemos brincar com esse preço que foi pago. Eu e você não podemos brincar de ser cristãos, porque até uma frase clichê, né? O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele vem, ele ataca, ele arrasa, ele destrói, porque essa é a missão dele. E a nossa missão é edificar, a nossa missão é agregar, a nossa missão é relacional, a nossa missão é servir ao Senhor, adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu preciso ter constância, porque ao ser constante comigo, eu vou ser constante com o outro, com o meu próximo, eu vou ser constante com Deus, eu vou ser constante na igreja, vou ser constante no trabalho, na família, nos meus relacionamentos. Chega, dá um basta. Chega, porque muitas vezes você começa algo, você inicia algo e você não vai até o fim. Por quê? Porque você não consegue manter o foco no Senhor. Você não consegue tirar o foco das coisas do mundo porque você ainda não mortificou a sua carne. Você ainda não entregou tudo. Ainda existem as raposinhas que estão devorando a sua vinha e você não está expulsando essas vinhas. O pecado ainda bate a sua porta e você ainda está abrindo a porta para o pecado. Portanto, meus amados, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina algo que precisa ser aplicado por todos nós, digo nós cristãos, você e eu que conhecemos a palavra. Ela diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim, olha só: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ele não está falando que o seu trabalho lá na sua empresa, na sua loja, no lugar onde você trabalha, onde você estuda, não é que está sendo em vão. Ele está falando daquilo que você faz no Senhor. Porque a palavra de Deus também fala que tudo aquilo que você faz, faça com excelência. Não faça pensando que está fazendo para homens, para as pessoas, mas que você está fazendo para o Senhor. Porque no momento que você está pensando assim, poxa, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus, porque Deus me ama, então, por consequência, você vai fazer com excelência. O seu serviço vai ser excelente. A consequência disso, você vai ser reconhecido de alguma forma porque você está fazendo com excelência. Não que você esteja em busca de reconhecimento, porque nós não precisamos de reconhecimento. Convenhamos, nós não precisamos de conhecimento, de reconhecimento. Nós não precisamos de troféus, nós não precisamos de títulos. Nós precisamos ser servos. Nós somos servos. E servo serve. Nós estamos aqui para servir. Não para se preocupar em ser servido. Sabe, eu estava ouvindo uma mensagem essa semana de um pastor pela internet. Eu pesquiso algumas coisas na internet. Eu estava ouvindo uma palavra. E algo que ele falou
fez eu pensar, de fato, como nós vivemos a nossa vida com o Senhor, como igreja, né? Como igreja do Senhor. Muitas vezes nós estamos cristalizados, nós cristalizamos algumas áreas das nossas vidas. Talvez você pense, poxa, eu já sou um bom dizimista, então eu não preciso evangelizar. E aí você cristaliza ali. Ah, eu sou um bom evangelista, eu falo de Jesus, então eu não preciso dizimar. Então você cristaliza ali. Ah, eu vou todos os domingos na igreja, então eu não preciso participar de grupo de oração. Você cristaliza ali. Ou seja, nós criamos departamentos na nossa vida espiritual. Ou seja, eu faço parte disso, eu faço parte daquilo ali e aquilo ali eu não quero. O grande risco, o grande perigo disso é você estar anulando as palavras de Deus na sua vida. Porque a Bíblia deixa muito claro as necessidades e também muito claro as nossas obrigações como cristãos. Então nós precisamos ser participantes, cooperadores, nós precisamos estar cientes daquilo que estamos fazendo, precisamos olhar para o próximo com um olhar de misericórdia, compaixão, com graça. Nós precisamos pensar que, poxa, Paulo ele doou o resto da sua vida para que o evangelho fosse proclamado e aí, então, até hoje, a palavra de Deus se perpetua, aquilo que Paulo falou, ensinou, se perpetua. Ou seja, aquilo que você vai fazer na sua vida, isso precisa perpetuar, ou seja, você precisa deixar um legado. A Bíblia fala que as vinhas, né, eram deixadas de pai para filho. Ou seja, se eu tenho uma plantação de vinho, de uva, eu deixo para o meu filho. Só que eu preciso cuidar e eu preciso ensinar aquele que vai tomar posse dessas terras depois para cuidar. Porque senão, se eu não ensinar o meu filho a cuidar, ele vai desperdiçar, ele vai colocar fora tudo aquilo que eu demorei anos, de repente, para construir. Então a palavra de Deus, ela também não é diferente. No momento que eu conheço a verdade, eu sei a verdade, eu preciso anunciar essa verdade, para que essa verdade não morra comigo, mas que eu possa transmitir essa palavra a homens fiéis, idôneos, lá como 2 Timóteo 2,2. Eu preciso fazer uma multiplicação do conhecimento daquilo que eu sei. Eu preciso multiplicar a palavra de Deus através das minhas ações, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, para que eu seja um representante, para que eu seja um atalaia do Senhor, aquele que avisa o próximo do perigo que está iminente. Ou seja, o inimigo está à volta, como um leão, procurando quem ele possa destruir. E eu sei que ele está fazendo isso, então eu preciso avisar aqueles que estão desavisados. Eu e você sabemos disso. Então vamos avisar, vamos abrir os nossos olhos, vamos despertar, vamos lutar para sair da nossa inconstância espiritual, né? Nossa inconstância na fé, e fazer com que as nossas vidas com Cristo, nosso relacionamento com o Senhor, seja real e precisa ser realmente consolidado. Você possa estar fortalecido no Senhor e não só fortalecido no Senhor, levando esse fortalecimento para onde você vai e compartilhando disso com aqueles que ainda não têm e fortalecendo aqueles que estão fracos na fé. É para isso que a gente foi chamado, é para isso que nós somos igreja, é para isso que nós somos corpo de Cristo, para que a gente não deixe ninguém para trás, tá bom? Então é um privilégio, como eu sempre digo, estar aqui compartilhando uma palavra com você. Espero que você tenha entendido aquilo que eu falei nessa palavra, que você possa ler novamente lá no capítulo 1 de Tiago. Leia o capítulo 1 de Tiago e analise o que você entende ali dessa leitura, para que você possa entender que nós não podemos ser inconstantes andando como onda no mar. Nunca a gente sabe para que lado vai, né? Mas a gente precisa ter aí a noção de que nós temos um caminho a seguir. É Jesus Cristo. O foco é Jesus Cristo. Nós somos uma igreja simples, mas nós precisamos ser relevantes nessa cidade. Nós contamos com você, contamos com cada um que faz parte dessa comunidade, a IBSAP. E você aí que está nos conhecendo, você que faz parte desse grupo aí do YouTube, você também é bem-vindo, você faz parte dessa família, tá bom? Meu grande abraço, minha gratidão a Deus pela sua vida, pelo tempo que você disponibilizou para estar comigo. Eu oro
pela sua vida, agradeço a Deus pela sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, graça e perdão. Eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada pessoa, de cada vida aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, quero colocar, Senhor Deus, em tuas mãos em especial, Senhor, a nossa inconstância, Senhor. Que possamos lutar contra isso e encontrar forças no Senhor, encontrar sabedoria do alto, encontrar sabedoria que vem do Senhor. Então nos dá sabedoria, Pai, para vencer a procrastinação, para vencer, ó Deus, a preguiça, para vencer o mal, ó Deus, que nos aflige, ó Deus, de estarmos inconstantes, muitas vezes, ó Pai, de correr o grande risco de entrar em frustração, em depressão. Ó Pai, livra-nos do mal, Senhor Deus. Eu oro, eu suplico, ó Deus, por cada vida. Eu oro, eu suplico pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos, Pai. Eu oro pedindo perdão e coloco tudo isso em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom? Obrigado por estar comigo até agora. Fique com Deus, graça e paz. Deus te abençoe e até a próxima.